Buenas, será que o brasileiro está emburrecendo mesmo? Será que ao longo do tempo nós perdemos essa capacidade de saber se expressar através das palavras? Será que esse vocabulário de antigamente se perdeu? E para responder essa pergunta, eu vou assistir com vocês aqui alguns vídeos antigos. Eu gostei bastante desse daqui. Esse aqui é de 1976, na qual a mulher está entrevistando pessoas aleatórias na rua, perguntando se elas gostam de ler. O senhor gosta de ler? Gosto muito de ler, todo tipo de leitura que traz algum esclarecimento, instrução, aquilo que possa nos ajudar a facilitar a nossa própria vida. Buenas, o objetivo da leitura, segundo ele, é facilitar a própria vida. Porque, segundo ele relatou, o estilo de leitura dele é mais informativa. Então, qual que é esse conceito, né? É você escolher aquelas obras que vão ter um impacto direto na tua vida prático. Porque não adianta nada você ficar, que nem eu gosto de falar, me indigando indicações. Ah, me indica um livro, me indica um livro. Só que isso é muito difícil, porque a minha vivência foi completamente diferente da vivência da pessoa. Então, podem existir obras que ressoem comigo, que reverberam comigo, que não vai ter mesmo efeito na outra pessoa. Porque isso depende bastante do background que você tem, das vivências, essa capacidade de você conseguir se transmutar no personagem. Por que eu me identifiquei tanto com o Poderoso Chefão quando eu assisti, quando eu tinha 11 ou 12 anos? Porque eu associei o Don Corleone com o meu avô. Porque eles eram extremamente parecidos fisicamente e na questão da estrutura da família, na qual tem aquele homem forte e a família se reúne em volta dele. Então eu associei com aquilo, eu consegui pegar algum elemento da minha realidade e consegui enxergar na tela. E a mesma coisa acontece nos livros. Então, qual que é o conselho prático? Cambuí, o que eu começo a ler? Faz o seguinte, se você quer resolver alguma questão, algum problema da sua vida, vai lá na Amazon, escreve o assunto e vai ter uma lista de livros. Escolhe um de modo aleatório e começa a ler. A partir daí você vai construindo esse caminho é prazeroso fazer isso, né? Você querer uma resposta pronta para tudo tira bastante desse mistério, dessa descoberta, dessa curiosidade. Olha a carinha, olha a cara de malandro. Você gosta de ler? Eu gosto. Eu gosto, Leio eu gosto. Que Leio tipo de muito. livro? policial, romance, variedade. Quantos você lê por mês, mais ou menos? Uns 15 a 20 volumes. Você compra esses livros todos? Não, eu compro, né? Sendo que eu sou sócio do Círculo do Livro. Do Círculo do Livro. Círculo do Livro. Não tá muito convicto, não. Não tá muito convicto. Mas uma coisa que chama atenção é a calma que essas pessoas têm para se expressar. Parece que elas não têm aquela necessidade de preencher o silêncio com mais palavras, não tem aquele ímpeto, sabe? Parece que é calmo, tranquilo. É claro que isso reflete o estilo de vida que existia naquela época, né? Gosta de ler? Adoro literatura. Quantos livros você lê por mês, mais ou menos? 5, 6 livros só. 6 livros é bastante coisa. A maioria dos brasileiros não lê isso em um ano, quem dirá em um mês. É bastante coisa. Porque não tem tempo, sabe? Mas se eu tivesse mais tempo, eu leria mais. E que tipo de literatura que você gosta? Eu gosto muito do Machado de Assis. Machado de Assis, literatura. A literatura, ela tem um papel fundamental na formação da pessoa. Porque a literatura ela vai permitir com que você tenha acesso a várias histórias. Isso vai enriquecendo o teu imaginário. Então, quando você lê essas histórias, você passa a perceber aquilo como realidade. Então, a própria realidade deixa de ser estranha para você, porque você faz essa associação. Eu conheço essa história. Através da literatura, eu vou tendo contato com uma ampla gama de histórias diferentes. E através disso, eu consigo ter mais repertório, tanto literal, né, na fala, quanto intelectual. Vou dar um exemplo. Eu sou terapeuta.
Eu atendo várias pessoas por dia. Vamos pegar o exemplo de um marido que trai a esposa. E ele faz isso de modo recorrente ao longo dos anos, e aquilo vai alimentando nele uma necessidade de ser descoberto. Qual que é esse movimento, né? Eu não consigo mais lidar com a minha consciência. Eu preciso ser descoberto. Então vamos supor que esse marido comece a ser relapso, né, em deixar esse caso encoberto. É a consciência dele dizendo o seguinte: bom, eu não aguento mais, eu quero ser descoberto, eu quero acabar com essa mentira. Você vem ao longo do tempo fazendo algo que atenta contra mim, né, que soa a sua consciência. E onde é que eu li isso? Crime e Castigo, do Dostoiévski. Vou ver se eu consigo pegar ele aqui. Vamos ver se eu consigo pegar sem derrubar tudo. Aliás, eu preciso de uma estante maior. Crime e Castigo, Dostoiévski. E digamos que esse é o motor principal dessa história, né? O Raskolnikov, ele comete o assassinato, ele mata uma velha, que era uma espécie de agiota, só que ele acaba matando a irmã dessa velha também, então ele tem que lidar com essa culpa, e durante o livro ele vai fazendo esse joguinho de gato e rato com um delegado de polícia, né, com um chefe de polícia. Enfim. Então você consegue, digamos que, entender melhor o que está se passando com a pessoa quando tu tem um repertório literário satisfatório, né? Você consegue imaginar esse cliente, essa pessoa que está frente a frente com você, e você consegue imaginar ela como um personagem. Então as situações que essa pessoa vive, por mais que você não tenha experiência nisso, não são estranhas. E isso é maravilhoso. Gosta de ler? Olha o estilo. Gosto, sim. Que tipo de livro? Didáticos. Você lê Didáticos. Mais ou menos, quando há tempo para ler. Poético, hein? Mais ou menos, quando há tempo para ler. Essa calma e essa entonação é bem interessante, né, de observar. Se fosse hoje, como que esse estudante falaria? Mais ou menos quantos por mês? Os 4. Esse cara deve ter uns 20 anos no máximo, né? Tu olha assim e... Bom, tem cara de 40. Você compra todos esses livros? Não, me adquiri na biblioteca da minha faculdade. Essa é outra baita dica, né? Se você é estudante, bibliotecas. Bibliotecas são espaços magníficos. Eu era um baita frequentador da biblioteca na minha faculdade, quando eu descobri, né? Então, durante a minha graduação, eu li bastante literatura, bastante coisa. Claro, pegava livros técnicos também. Mas assim, basicamente eu li toda a obra O Tempo e o Vento só renovando na biblioteca da minha faculdade. Então, transformar esses momentos de ócio em oportunidade de leitura. Na época eu não tinha veículo, né? Estamos falando de 2017, 2018. Fazia bastante deslocamentos de ônibus, então aquilo deixou de ser um deslocamento para a faculdade ou para casa e passou a ser o meu momento de leitura. E nessa brincadeira aí eu acabei lendo a maioria das obras do Érico Veríssimo, que na minha opinião é o melhor autor que existe. Inclusive coloca aqui nos comentários o nome do livro que mudou a sua vida e do autor. Que curso você faz? Economia na Suécia. Economia. Muito obrigada. Você gosta de ler? Gosto. Que tipo de livro? De ficção científica. Você tem algum autor preferido? Tenho Isaac Asimov. E você lê quantos livros por mês? Uns 3 já li o Despertar. O Isaac Asimov, ele era um proeminente escritor de ficção científica, e por mais que sejam temas futuristas, você conseguia compreender aquilo. Por quê? Porque ele era um cientista, ele entendia aquela linguagem. Então, como ele estava familiarizado com aquilo, ele conseguia transmitir aquilo, né? É um movimento totalmente diferente se eu, Cambuim, fosse escrever algo sobre ficção científica. Porque essa é uma área do conhecimento na qual eu não domino, eu não tenho familiaridade com aquilo. Então, no momento de expressar, eu não vou ter as ferramentas necessárias para me fazer ser entendido, né, da melhor forma possível. Por mais que ele esteja criando universos e realidades diferentes, aquela linguagem científica já estava atrelada à personalidade desse autor. Dos deuses com ele. E não eu estou dizendo isso não, Olavo de Carvalho.
Tô lendo agora O País da Metamorfose. Você tem tempo para ler? Tem, na condução eu leio. Viu? Na condução eu leio. Eu lia pra caramba na condução. Excelente. E você compra os livros que você leu ou tem alguma biblioteca? Buenas, eu peguei outro vídeo aqui para a gente continuar essa análise, né, da forma que as pessoas se expressavam e tentar chegar a alguma hipótese. O brasileiro ele emburreceu ao longo do tempo ou não? Você vive bem aqui no Rio de Janeiro? Eu vivo mais ou menos, eu acho que todos nós vivemos mais ou menos. Só os muito ricos podem viver bem, né? Qual é o problema? Olha, diversos transportes, por exemplo, custo de vida. Acho que tem em todos os lugares, não é mesmo? Mas que sotaque bonito, né? Sotaque bonito. Parece o português de Portugal, português lusitano. O carioca, né? O sotaque no Rio de Janeiro tem essa herança portuguesa. Por motivos óbvios, né? A família real brasileira se instalou no Rio de Janeiro, quando eles fugiram de Napoleão Bonaparte, né? Bonito isso, né? E será que se perdeu esse tipo de sotaque? E eu consigo identificar claramente, porque no meu processo terapêutico eu atendo diversas pessoas de Portugal. Então, e assim, o modo que eles falam, que eles se expressam, eu acho que se assemelha bastante ao modo de se expressar que essas pessoas estão utilizando nessa época específica aqui, né? No Rio de Janeiro é impressionante. Eu tô falando com algum português ou alguma portuguesa, eu me sinto falando com Luiz de Camões, tá entendendo? Eu me sinto falando com Fernando Pessoa, porque eles têm essa calma, eles transmitem essa calma. E são coisas legais de observar, né? Aqui no Rio também é uma cidade cara. O que você acha que falta mesmo ao Rio de Janeiro? O maior problema? Eu acho que transportes são um grande problema, mesmo. Por causa das obras ou falta de condução? Eu acho que as conduções aqui sempre tudo cheio, não é mesmo? Assim, facilidades. Acho um grande problema para todo, principalmente que trabalha e estuda, que chegar Principalmente que trabalha e estuda. casa. Eu acho isso muito difícil. E bonita, né? Bonita essa moça. Não só fisicamente, né? Mas a postura que ela tem, passa uma elegância, né? E nota como até os NPC da rua, eles têm uma certa postura, eles respeitam, né? Se fosse hoje, meu Deus do céu. Era a galera gritando ali, o pose do rodo. Porra, cadê o pose, porra? A vida tinha outro ritmo, né? Isso é inegável também, inegável. Mas é isso, e aí? Qual que é a opinião de vocês? Vocês acham que o brasileiro emburreceu ao longo do tempo? Ou nós estamos vivendo aquela ideia romântica que antigamente era melhor? Escreva a tua opinião aqui nos comentários. Eu quero ler com todo cuidado, com toda atenção, cada resposta ali que eu receber. Certo? Um grande abraço, até o próximo vídeo e não deixa de se inscrever aqui no meu canal.